Aula de Sistema Reprodutor Feminino, parte 2, maturação dos folículos. A região cortical do ovário possui folículos em diferentes estágios de amadurecimento. Os folículos menos maduros são chamados de folículos primordiais, que são aqueles derivados do desenvolvimento, desde o desenvolvimento embrionário e fetal, e eles permanecem dessa forma por toda a vida do indivíduo. E aos poucos eles vão sendo amadurecidos, porém só a partir dos estímulos que acontecem na puberdade. Quando acontecem os estímulos, o folículo primordial começa a amadurecer e ele se transforma em folículo primário unilaminar, principalmente por conta da sua característica que nós observamos nas células foliculares, que elas mudam o seu formato e aumentam em quantidade por conta de proliferação. Esse folículo continua amadurecendo e se transforma em folículo primário multilaminar por conter várias camadas de células foliculares. O próximo estágio é chamado de folículo antral, que é quando começa a aparecer uma cavidade interna desse folículo, principalmente na região das células foliculares, que é chamada de antro. Então, essa cavidade é chamada de antro, por isso o folículo recebe o nome de folículo antral. Esse folículo vai amadurecendo até chegar em estágios avançados, chamados de folículo maduro ou folículo de Graafi. Esse é o estágio máximo de amadurecimento e esse folículo está pronto para expelir ou pôr para fora do ovário o seu conteúdo interno, que é o ovócito, aqui em roxo e amarelo, em conjunto com as células foliculares em voltas, chamadas de células da corona radiata, e esse conteúdo vai ser expelido durante a ovulação. Todo esse processo, desde o folículo primordial que recebe os primeiros estímulos, que passa por primário unilaminar, primário multilaminar, folículo antral e termina em folículo maduro, leva aproximadamente 90 dias. Isso quer dizer que o amadurecimento não acontece dentro do ciclo menstrual, ou seja, não acontece dentro daqueles 28 dias que nós estamos acostumados a ver. Ele acontece constantemente, independente da fase do ciclo menstrual, por exemplo. Então, a gente tem amadurecimento constante ou ativação constante dos folículos primordiais, mesmo que um outro folículo já esteja em fase avançada, um folículo maduro já esteja pronto para ser ovulado. Os folículos, como eu disse anteriormente, eles são compostos pelo ovócito, que é o óvulo propriamente dito, é a região interna, composto por núcleo e citoplasma, sendo que esses núcleos são haploides, então são os gametas, ovócitos são os gametas ou óvulos, e esse ovócito é envolto por células foliculares, que também são chamadas de células da granulosa. Em volta desse folículo, nós temos o estroma ovariano, mostrado aqui nessa figura. Então, tem as células do ovário que envolvem esses folículos e eles têm funções muito importantes, principalmente durante o amadurecimento dos folículos. Esse folículo recebe o nome de folículo primordial, que é aquele folículo mais indiferenciado, que mantém a sua forma desde o nascimento, desde o estágio fetal até a puberdade. Aqui tem uma microscopia mostrando vários folículos primordiais, então estão todos aqui bem próximos da parede externa do ovário, e eles são considerados folículos em repouso, porque eles nunca sofreram nenhuma alteração desde o período fetal. Se a gente olhar com mais detalhe, dá para ver vários folículos primordiais, aqui o núcleo do folículo, núcleo do ovócito, o citoplasma, aqui é o núcleo, aqui é o citoplasma, e as células foliculares envolvendo esse ovócito, e elas são achatadas, são células pavimentosas e simples. Tá? Então, as células foliculares no folículo primordial têm um aspecto pavimentoso simples. Olhando numa microscopia eletrônica, a gente consegue ver o núcleo de um ovócito aqui e o seu citoplasma em volta. O núcleo ele é bem frouxo, tem uma cromatina frouxa, ou seja, os seus cromossomos são desenrolados, e o nucleolo é bem evidente. Por quê? É uma cromatina
desculpa, é uma célula que está em fase de prófase da meiose. Ela não completou a meiose, está estacionada na meiose 1. Além disso, nós temos em volta dos ovócitos as células foliculares. Aqui tem 3 núcleos de células foliculares envolvendo esse ovócito. Aqui a gente vê os núcleos e o citoplasma em volta do ovócito. Nessa microscopia também dá para ver algumas células do estroma ovariano. Aqui tem 2 das células do estroma ovariano. Tá? Os núcleos e o seu citoplasma envolvendo todos os folículos. Durante a puberdade, acontece o crescimento folicular. Então, alguns desses folículos passam por uma série de modificações, tanto nos ovócitos quanto nas células foliculares e no estroma ovariano também. Que modificações são essas? O ovócito aumenta o tamanho do seu núcleo e do seu citoplasma. E as células foliculares aumentam de tamanho, alteram a sua forma e passam por processos de divisão. Então, durante os estímulos provenientes da puberdade, que se iniciam na puberdade, mas que permanecem durante toda a fase reprodutora, os folículos primordiais, principalmente as células foliculares, respondem a esses estímulos, aumentando de tamanho, alterando a sua forma e proliferando, ou seja, aumentando em quantidade também. É nessa fase que as células foliculares começam a secretar uma substância proteica, glicoproteica, que vai ser jogada em direção ao ovócito. E essa substância vai se acumular em volta do ovócito e vai formar uma estrutura chamada de zona pelúcida, muito importante para a reprodução, que eu vou comentar daqui a pouquinho sobre a zona pelúcida. A partir desse momento, o folículo amadurece e recebe outro nome. Então, ele é chamado de folículo primário unilaminar, porque ele já tem uma primeira camada de células foliculares bem desenvolvidas. Aqui eu tenho 2 folículos, aqui é o folículo primordial, então vamos escrever o primordial aqui, onde eu tenho o núcleo, o citoplasma e as minhas células foliculares. Porém, dá para ver que elas têm um núcleo bem achatadinho, ela tem um aspecto pavimentoso. Conforme ela recebe o estímulo para amadurecer, o primeiro passo da diferenciação ou do amadurecimento se transforma em folículo primário unilaminar. Por quê? Ele já tem uma camada de célula folicular diferenciada. Dá para ver que ela começa a ter um aspecto mais cuboide ou cúbico, muito diferente desse aspecto pavimentoso e achatado do folículo primordial. Então, aqui os núcleos maiores e uma quantidade muito maior. Tá? Então, nessa fase de amadurecimento, nós temos um aumento no citoplasma dessas células das células do folículo, o núcleo do ovócito se torna maior também, as células foliculares alteram sua forma, aumentam em quantidade e começam a secretar glicoproteínas nessa região entre os folículos e as células foliculares e o ovócito para formar uma capa chamada de zona pelúcida. Aqui em volta, dá para ver a zona pelúcida aqui num rosa mais diferenciado. A zona pelúcida é uma camada amorfa, ou seja, ela não tem forma, ela é composta só por glicoproteínas que envolvem o ovócito. Isso quer dizer que se o ovócito fosse quadrado, essa zona pelúcida também seria quadrada, ela segue o formato da célula. E é uma importante região de comunicação, tanto entre as células foliculares e o ovócito, quanto com o espermatozoide, que futuramente vai tentar quebrar essa barreira para penetrar e jogar o seu núcleo dentro da célula. Um exemplo disso, então, esse aqui é um óvulo que foi já liberado. Nesse caso, ele está numa cultura, em uma placa de Petri dentro de um laboratório. Esse aqui é a parte do núcleo, né? Então, é o óvulo e o núcleo, o seu citoplasma está aqui dentro. E aqui em volta, essa região é a chamada de zona pelúcida. Tá? Que é aquela camada glicoproteica secretada pelas células do folículo, as células foliculares. As células foliculares foram retiradas nesse preparado
porque é uma situação anormal, é uma situação em cultura de células, não é dentro do organismo. Esse é o óvulo, ou ovócito. E eu quero mostrar para vocês essa célula aqui pequenininha, não sei se vocês estão enxergando, mas esse aqui é um espermatozoide. E essa é realmente a proporção entre essas duas células. Esse é o tamanho do óvulo em comparação ao espermatozoide. O que o espermatozoide está fazendo aqui? Está quebrando essa barreira da zona pelúcida para conseguir penetrar até o óvulo e jogar o seu material genético lá dentro. Então eu vou passar esse filme e eu quero que vocês prestem atenção principalmente na atividade do espermatozoide, quebrando a zona pelúcida, que é essa barreira feita pelas células foliculares. No que quebra, consegue jogar o seu material nuclear dentro do óvulo. A zona pelúcida começa a reagir. Aqui dentro vocês têm os dois pronúcleos das espécies, né, o masculino e o feminino, que vão se unir para formar uma célula única, que é chamada de zigoto. Tá bom? Mas voltando aqui no amadurecimento dos folículos. Então, o folículo primário unilaminar continua o seu amadurecimento, porque as pistas, as informações para amadurecer continuam expostas dentro do ovário. A próxima fase, então, é aumentar a quantidade de células foliculares. As células foliculares continuam proliferando e aumentando a camada folicular. A partir daí, esse folículo recebe um outro nome. Ele é chamado de folículo primário multilaminar, porque ele contém múltiplas camadas de células foliculares. Aqui é uma microscopia de um folículo multilaminar, o núcleo, o citoplasma, e aqui várias camadas de células foliculares, fazendo então o folículo primário multilaminar. Porque ele tem várias camadas de células foliculares. Aqui é um outro desenho, uma outra microscopia um pouquinho mais didática, mostrando o ovócito com seu núcleo, seu citoplasma, a zona pelúcida envolvendo esse ovócito e as células da camada folicular, também chamadas de camada granulosa, é a mesma coisa, é um outro nome que a célula folicular recebe, e dá para ver que existem várias camadas nessa região da granulosa. Por isso que ele é um folículo primário multilaminar. Muito bem. Esses folículos continuam a crescer, a proliferar, aumentam em quantidade e o seu amadurecimento prossegue. A próxima etapa, então, é um estágio muito importante porque ele acontece principalmente dentro dessas camadas de células da granulosa ou das células foliculares. O que acontece? Aos poucos, uma região, uma cavidade começa a abrir dentro da porção das células foliculares. Então, começa a formar uma cavidade chamada de antro. O antro folicular é uma cavidade e nessa cavidade contém acúmulo de líquido folicular. O que é isso? Qual que é a composição desse líquido? Plasma, ácido hialurônico, glicosaminoglicanos, proteínas, esteroides, fatores de crescimento e outros componentes. Com o surgimento desse antro, o folículo recebe outro nome. Ele é chamado, então, de folículo antral. Aqui é uma imagem de um folículo antral, que alguns autores também chamam de folículo secundário. E esse folículo antral contém a cavidade interna, que é o antro, e o aparecimento dessa cavidade começa a dividir as células na sua região interna. Então, algumas células foliculares ou células da granulosa vão ficar na periferia do folículo. Outras vão ficar acopladas ou unidas ao ovócito. E a partir daí, então, elas começam a ter funções diferentes dentro do folículo. Por exemplo, dentro do folículo, essas células que ficam próximas da parede externa e próxima do estroma ovariano são chamadas de células da granulosa, ou seja, são as células foliculares. E elas estão em contato direto com as células do estroma ovariano que ficam aqui fora. Esse estroma ovariano começa aos poucos a se desenvolver e desenvolver funções diferentes.
Esse estroma que fica próximo ao ovócito, ele recebe um nome de teca. Ele se transforma em duas camadas que recebem o nome de teca. Então, nós temos a teca interna e a teca externa. A teca interna fica mais próxima das células foliculares ou células da granulosa. E a teca externa fica mais distante das células foliculares. A teca interna, ela é altamente vascularizada. Então, essa região aqui de dentro é altamente vascularizada e contém fibroblastos modificados que têm capacidade de produção de esteroides. A teca externa, que fica logo em seguida da teca interna, contém fibroblastos comuns do estroma ovariano, além de células musculares lisas, que as contrações vão ajudar no processo de expulsão do óvulo. Aqui em maior detalhe nós temos então as células da granulosa ou as células foliculares, isso quer dizer que daqui para dentro nós temos o ovócito. Daqui para fora é estroma ovariano e ele já se diferenciou, ele já se especializou. A primeira camada, chamada de teca interna, que fica próxima à célula da granulosa, ela contém então seus fibroblastos modificados, que dá para ver direitinho no citoplasma dessas células algumas gotículas de lipídio por conta da produção de esteroide. Essas células da teca interna possuem receptores de LH e sintetizam os precursores dos estrogênios. A próxima camada é a teca externa, composta então por células do músculo liso e células do estroma ovariano. Aqui temos fibroblasto e células musculares lisas que vão contrair durante o processo de expulsão do óvulo de dentro do ovário. Aqui é um outro corte histológico de ovário, e nessa região aqui a gente consegue ver vários ovócitos ou vários folículos em estágios de amadurecimento diferentes. Vamos lá. Então, nós temos desde os folículos primordiais, aqui fora, mais externos, são os menos desenvolvidos, são células com uma camada fina e pavimentosa de célula folicular, que conforme elas são estimuladas, elas se transformam em folículos primários unilaminares, porque tem uma camada de célula folicular, que aos poucos vão evoluir para folículos primários multilaminares. Conforme as células foliculares vão aumentando em tamanho e quantidade, ela, depois de um certo amadurecimento, começa a surgir uma cavidade interna chamada de antro, e o folículo recebe o nome de folículo antral. Com a presença do antro, algumas células começam a se deslocar e ficar em regiões diferentes desse folículo. Então, nós temos as células foliculares que ficam próximas ao estroma e as células foliculares que vão acompanhar o óvulo durante o processo de ovulação. Aqui nesse estágio, nós conseguimos ver que a teca, ou seja, o estroma ovariano próximo ao ovócito, ao folículo, já começa a se desenvolver. Dá para ver aqui a teca interna e a teca externa. A teca interna contém fibroblastos secretores e a teca externa tem fibroblastos de estroma, mas também tem fibras musculares lisas. A cada ciclo menstrual, um folículo antral cresce mais do que os outros e ele se transforma no folículo dominante. Então, aos poucos, esse folículo antral começa a se especializar e se torna um folículo maduro. Esse folículo maduro também recebe o nome de folículo pré-ovulatório, folículo ovárico vesiculoso ou folículo de Graafi. É um folículo grande, que tem entre 10 e 25 milímetros, e algumas características histológicas específicas que eu vou mostrar nesse esquema. Então, o folículo maduro contém um antro folicular amplo, ou seja, um grande espaço, uma grande cavidade interna. O ovócito se torna revestido por células da granulosa, que recebem o nome de corona radiata, porque eles fazem uma coroa irradiada em volta do ovócito. Então, aqui. Além disso, na periferia desse folículo, nós temos uma camada de células foliculares, que são células granulócitas, células da granulosa, chamadas de granulosa mural. Ligando
O ovócito e suas células da corona radiata, junto com essas células da granulosa mural, nós temos uma estrutura montada também por células foliculares que recebe o nome de cúmulos ou óforos, aqui escrito. Cúmulos ou óforos. Nessa etapa de folículo maduro, a teca interna se torna bastante desenvolvida e as células da granulosa começam a expressar os receptores para o hormônio luteinizante. E esse folículo, no seu estágio de maturação, está pronto para ser ovulado. A ovulação é a liberação desse folículo maduro para o meio externo ou para fora do ovário em direção à tuba uterina. E ele acontece, então, frequentemente dentro do ciclo ovulatório, e o folículo mais maduro daquela fase é que é liberado. Os demais folículos que estavam em estágio de amadurecimento, eles se tornam folículos atrésicos e são absorvidos pelo organismo. A ovulação acontece no 14º dia do ciclo ovariano. Ovulação é a ruptura da parede do folículo e a liberação do seu ovócito, ou seja, somente o ovócito, junto com aquelas células foliculares em voltas da corona radiata, é que são liberados durante a ovulação. Geralmente, um único ovócito é liberado por ovulação. Porém, pode acontecer casos onde nenhum óvulo é liberado, sendo chamado de ciclo anovulatório, ou mais de um ovócito, por exemplo, 2 ou 3, podem ser liberados, dando a possibilidade de uma gestação múltipla, né, que são os casos dos gêmeos. Existem algumas pessoas que relatam que sentem o momento da ovulação porque elas sentem uma dor empontada na região onde se encontram os ovários. É uma pontada que recebe um nome específico, que eu não vou nem me meter a falar isso, porque é um nome em alemão, mas algumas pessoas relatam que sentem essa dor empontada durante o período ovulatório. Depois da ovulação, o que fica dentro do ovário, o resto desse produto todo que manteve e amadureceu o óvulo, se transforma. Vai se transformar numa estrutura chamada de corpo lúteo. O corpo lúteo é uma estrutura temporária. Ela dura uma média de 12 ou 14 dias. O corpo lúteo funciona como uma glândula endócrina e produz progesterona e estrógeno durante esse período de 12 a 14 dias. Ele é altamente vascularizado e recebe, depois da ovulação, as células recebem nomes diferentes, nomenclaturas diferenciadas. Por exemplo, as células da granulosa se tornam células granulosas luteínicas e as células da teca recebem o nome de teca luteínicas. Aqui tem uma microscopia mostrando, então, as células da granulosa luteínica que ficaram durante esse processo pós-ovulatório e se transformaram em uma células diferenciada, né, em corpo lúteo. Depois da ovulação, tem a formação do corpo lúteo, que dura de 12 a 14 dias, é uma estrutura temporária, e depois esse corpo lúteo evolui para uma outra estrutura seguinte, chamada de corpo albicans. O corpo albicans é a evolução final do corpo lúteo. É quando o tecido se transforma num tecido cicatricial composto por tecido conjuntivo denso, como visto nessa micrografia. Tem o corpo albicans, composto por tecido conjuntivo denso de cicatrização.